Gente, essa é a situação da minha irmã. Quando cai o dinheiro na conta, espia, ela não tira nem toalha. Espia os estados da camisa. Gente, ela não tira nem a camisa furada, só pra vocês verem. Espia, como ela esqueceu até do óculos. E olha essa pulseira dela ali. Espia, olha só. Olha o amarrador no braço. Veio com a toalha na cabeça, camisa furada. Amarrador no braço. Amarrador no braço, esqueceu do óculos, agora não sabe a senha. Tudo por causa do dinheiro que caiu na conta, tá bom? Pra vocês. Qual isso daí? Tá tirando o dinheiro. Muito feliz. Um pouco preocupada, com toalha na cabeça, roupa furada. O filho. Espia o filho como tá. Não, ela tá tirando. E já.